Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um tema de treinamento da nossa Academia da Mente, né? É uma metáfora que criamos, um programa que faz essa analogia ao desenvolvimento físico também. Nós podemos, é possível treinar também a nossa mente, estrutura mental, a forma como nós enxergamos a nós mesmos e o mundo. E hoje um tema fundamental, um treino fantástico que nós vamos fazer aqui, que é da autoestima, saber finalmente o que é, né? O que estão ao redor, os principais princípios, né? Que faz com que a gente desenvolva a nossa autoapreciação e também a gente consiga apreciar melhor a vida e a forma como nos relacionamos com nós mesmos. Deixa eu só me posicionar aqui, a câmera. Só um minutinho aqui para me reduzir. Ampliar aqui agora o slide. Ok. Vamos aqui agora maximizar aqui os slides. Estamos prontos. E você está pronto? Vamos começar, tá? Como aquecimento, eu vou relembrar um conteúdo, né? Até do conteúdo ao vivo, que nós falamos sobre o que constitui o nosso eu, tá? Uma integralidade funcional que constitui a nossa identidade, portanto, a nossa personalidade. Então, nós aprendemos em um dos nossos encontros ao vivo, né? E eu vou logo adiantar com vocês que se vocês não tiverem um dos grupos do WhatsApp do programa, né, da Academia da Mente, vocês podem colocar o número aqui nos comentários do YouTube, tá? Deixa eu ativar aqui a caneta agora. Então, coloca aqui o seu número de telefone para que a gente possa adicionar lá no grupo, tá? E vocês acompanharem todo o programa e todas as datas e o desenvolvimento desse programa. Então, em um dos encontros ao vivo, nós temos falado da composição do nosso eu, tá? Então, o que nós chamamos de alma na psicologia é uma integralidade do nosso mundo interno com o nosso mundo externo. Quando nós falamos, portanto, de mundo interno, nós estamos falando de uma unidade física, mental e espiritual. Tá? Por isso aqui tem um desenho de um corpo com a mente. Então é uma integralidade corpo-mente que forma o nosso mundo interno. Também a nossa espiritualidade, né? Ela é de maneira básica interna. Da mesma forma que nós nos compomos, nos formamos com o físico, mental e espiritual, também sofremos interferência do mundo externo, a saber, o mundo externo baseado em dois patamares fundamentais. O nosso lar, onde moramos, porque ali é onde nós formamos os nossos principais hábitos, né? Que vão sim influenciar o nosso mundo interno. Então é ali que nós formamos hábitos alimentares, a nossa hidratação, nossa higiene do sono, tudo está relacionado a esse ambiente externo chamado casa. Mas também existe um outro ambiente externo, que é o ambiente público, e nós sofremos muitas interferências também desse ambiente na formação do nosso estado psicológico. Portanto, a alma na psicologia, ela tem esse conceito integracionista do nosso mundo interno com esses dois mundos externos. O conjunto, a interação desses mundos formam, portanto, esse conceito de alma na psicologia. Né? Então, esse nome psicologia vem de logia, que é logo que estudos, né? Com a psique, que é do grego alma, literalmente, mas alma entendido nesse todo, nesse conjunto. Tá? E hoje nós vamos falar justamente do mundo interno, da integralidade física, mental e espiritual, corpo e mente, espírito, no sentido da vida, das nossas crenças, da nossa sensação de estar nesse mundo e dar sentido para ele. Então, é só uma introdução, um aquecimento para a gente partir para esse assunto. O que sustenta esse mundo interno é o que nós chamamos de autoestima. E nós vamos começar já com essas frases, esses cartõezinhos aqui, né, que a gente criou. Nós vamos colocar no nosso grupo de WhatsApp também, para reforçar esse acompanhamento dessas palestras, dessas apresentações. Então a gente vai falar agora de harmonia, né, da alma.
por onde ela começa, né? Ou seja, como eu vou harmonizar a minha alma, meu mundo interno, com esses mundos externos. Qual é o ápice ali? O que une tudo é a autoestima, é a forma como eu me comunico, como eu me valorizo e me aprecio internamente. Então, olha só essas frases aqui. Quantas mensagens em poucas palavras. Se coloque sempre em primeiro lugar. Se priorize, valorize você. Cuide de você com carinho, com dedicação e esmero. Não mude, não faça para agradar. Se agrade, se presenteie, se admire, se ame antes de tudo e de todos. Seja feliz com você. Então aqui digno de uma grafia, né? Do carimbo ali, Academia da Mente, essas frases que tem tantas mensagens aqui objetivas, e aqui tem uma estrutura do que seria se amar, do que seria ter autoestima elevada. E nós vamos, na prática, à medida que eu for citando aqui exemplos, identificando o quanto que nós estamos distante disso. Só vou saber identificar o quanto estamos distante do nosso eu interno, à medida que a gente identificar o quanto estamos sendo guiados por vozes externas, vozes sociais, vozes culturais que estão sofrendo aí influências, né? O tempo inteiro na mente humana. Hoje ela está imperando, tá, na sociedade, status, fama, sucesso, bens materiais. Existem muitas vozes sociais, portanto existe muita vida de aparência, as pessoas sendo guiadas para mostrar para alguém, seja da família, seja para uma paquera, um namorado, um marido, um relacionamento, seja para um grupo, mas essa influência está sendo, nos nossos dias atuais, muito forte. Então, à medida que a gente for identificando que nós estamos sendo guiados pela nossa voz interna, pelo nosso próprio senso de identidade, do que realmente nós queremos e gostamos, e o quanto estamos deixando ser influenciados para agradar, para mostrar para os outros. Então, é esse equilíbrio, essa gangorra que nós vamos identificar, ou um ou outro. É esse o parâmetro, essa é a balança, gente. Olha só. Quanto mais eu estou sendo guiado por mim, focado nos meus estudos, focado no meu corpo, focado na minha alimentação, na minha melhoria, naquilo que está sob o meu controle, mais eu tenho uma autoestima elevada. E nessa balança eu vou identificar. E o quanto que eu estou sendo guiado, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. O quanto que eu estou sendo guiado para agradar os outros, para mostrar alguma coisa para a sociedade, ou para a família, ou para um grupo do trabalho, da igreja, ou outros grupos afins. O que é que eu estou tentando mostrar? Se tiver alguma indução sua de querer mostrar algo numa rede social, o quanto que você é alguém e está tendo sucesso, se vocês têm alguma influência disso, isso é uma gangorra ali. Ou seja, se isso pesa mais do que o seu próprio eu, então sua baixa estima está lá embaixo e você está com uma mentalidade muito tóxica, se alimentando das expectativas do outro, das vozes sociais. Então, vamos continuar essas frases aqui importantes. Sem autoestima, olha só aqui, ó, você se submete aos outros e se torna dependente. Suas ações se pautam em ser agradador ou se estressar facilmente pelo comportamento dos outros. Tanta coisa em poucas palavras. Isso remete à síndrome, né, da boazinha, do bonzinho, que é tentar o tempo todo se adequar a algum grupo, agradar de alguma forma algum grupo social, esse efeito meio de se camuflar, o efeito camaleão, mudar de cor de acordo com o ambiente que eu estou. Então, quando eu perco a minha identidade, dou aquele sorriso agradador, tento corresponder a expectativas sociais de grupos, visando ser olhado, ser aceito pelo grupo, mas isso mostra o quanto que eu não tenho autoestima. Autoestima é um posicionamento, é uma autoapreciação de fato do que você quer, de quem você é, das suas competências, dos seus pensamentos. É autonomia, é tudo que vem do alto para você, independentemente se não vai agradar, não significa que você vai desrespeitar o grupo, mas significa que você vai se posicionar, mostrar sua identidade,
mostrar os seus limites para não ser extrapolado e não ser explorado pelos outros. E o pior é que as pessoas com a estima baixa, elas costumam pensar que agradar os outros é necessário, senão, desagradando, vai ser excluído daquele grupo, vai ser mal falado, mas é justamente o efeito contrário. Olha só que interessante. Quanto mais pessoas têm posicionamento, maturidade, isso é o que eu penso, sabendo que não vai agradar, mais elas são admiradas e respeitadas. É justamente o contrário. Quanto mais eu alimento a minha autoestima, mais eu penso muito no mundo interno, que é melhor para mim. Ah, mas isso, o que é melhor para mim não vai agradar a X ou um grupo Y da família. É justamente isso que é autoestima. É agradar a si mesmo em detrimento de qualquer voz que esteja fora, até mesmo filho, marido. É aquilo que realmente é importante para você, que te faz bem. É uma voz interna que todos nós temos, que nós idealizamos. Essa voz interna forma nossos ideais. E quanto mais a gente se aproxima dessa voz interna, em termos de ações e práticas, mais nós vamos elevando nossa autoestima, sem querer saber do que os outros estão pensando. E assim nós vamos ser mais admirados. Perceba, gente, pessoas com autoestima baixa, elas tendem a agradar demais, não conseguir dizer não para as pessoas, e elas pensam que isso tornam elas mais aceitáveis, mas não sabem elas que elas estão sendo vistas como pessoas fracas, vulneráveis e sendo vistas como pessoas manipuladoras, ou seja, pessoas que podem facilmente ser agregada a um grupo, levado porque sabe que pode ser controlada. As pessoas olham essa pessoa como pessoas de uma possível manipulação, de um possível controle. Então, olha a imagem social de uma pessoa com a estima muito baixa. Então, aqui tem outras frases, né? Se uma pessoa com a estima baixa se torna uma pessoa sensível a críticas e necessidade de elogios. Veja, tudo isso, crítica e elogios, é coisa social. Eu não preciso de perder meu sono por causa de críticas. Eu também não preciso dos elogios para me sentir bem. O que eu preciso é corresponder com a minha alma, com o meu mundo interno, aquilo que eu estou faltando comigo mesmo, e não preencher o que os outros estão esperando de mim. Uma vida centrada no que os outros estão esperando de mim é uma vida, portanto, doentia, tóxica e altamente angustiante. E é esse o princípio da autoestima. Olha o que está sendo aqui dito, né? Você não acaba relacionamentos com autoestima baixa, você não sabe dizer não. Então, talvez o fato da dificuldade de acabar um relacionamento tóxico, a dificuldade de acabar com um projeto que não é seu, mas é por causa de alguém que você está tentando manter algo, aí vem novamente a mensagem. Você não tem autoestima. Você não se valoriza, você não tem identidade, você não se constituiu no mundo. Você não sabe quais são os objetivos pessoais para a sua vida. Quando eu começo a focar em mim mesmo, tudo muda. E o mais incrível é que isso atrai tudo à sua volta. Quando eu começo a focar em mim mesmo, em vez de as pessoas fugirem de mim, elas vêm até mim. Olha só que o efeito é o contrário do que normalmente a gente prevê e pensa. Ou seja, uma pessoa de posicionamento, uma pessoa que treina, que cuida da sua alimentação espiritual, física, portanto, também, uma pessoa que tem objetivos e prioriza mais seu eu do que o que os outros pensam dela, elas são mais elogiadas, portanto, elas são mais procuradas, elas são mais admiradas. A mulher com autoestima elevada vai ter o homem mais aos seus pés, mais apreciando-a, mais perto. Ela puxa o mundo para si. Não só falo de relacionamentos, falo do mundo, sucesso, dinheiro. Tudo a gente consegue magnetizar, atrair com a autoestima elevada, que é ter foco, independentemente. Se alguém disse uma frase que me desanimou, mais uma vez esse alguém. Porque alguém, eu preciso disso para agradar, mais uma vez tem um alguém. Então veja que a balança do nível da minha autoestima está muito relacionada ao quanto que eu estou centrado em mim e quanto que eu sou único. O quanto que eu tomei uma decisão que a sociedade inteira diz que eu sou doido, diz que você está maluco por fazer isso, mas é o que realmente você quer.
e você seguiu essa voz, isso é que é ter autoestima elevada. É você ter segurança em si mesmo, e não porque os outros vão pensar, o que tem de acordos sociais do sucesso, o que de acordo de padrão de vida. Tem muitos acordos aí na nossa sociedade atual, sobre o parâmetro do foco nos bens materiais, quanto mais luxo, melhor. Isso extrapola muito a necessidade para sermos felizes. A gente só vai entender, eu acredito, no nosso quinto encontro. Estamos no segundo. No quinto, vou falar exclusivamente sobre felicidade. O que é, qual o quadradinho ali que a gente conceitua na ciência a felicidade? Aí você vai entender o lugar dos bens materiais, é um lugar pequeno na felicidade, e o que é que tem mais valia para a gente ser feliz lá no quinto encontro, tá? Não quero aqui adiantar que o nosso foco é reconstruir primeiramente esse grande alicerce que é a autovalorização, o autofoco, tá? Então, olha só aqui a questão do foco pessoal. Aqui está escrito o seguinte, ó, vou pegar aqui minha caneta. Quanto mais foco em mim, mais forte sou no meu ambiente, tanto interno como externo. Eu acabei de falar sobre isso. Você quer ser visto como uma pessoa forte, é o contrário do que você está pensando. Para eu ser visto como uma pessoa forte, eu tenho que atender às expectativas sociais. É justamente o contrário. As pessoas que desviam das expectativas sociais é que são mais admiradas. As pessoas que desviam do que a sociedade espera e vivem uma vida única no sentido dos seus propósitos, em detrimento do que a sociedade espera, ela puxam mais os olhares, todos os olhos para ela, quando ela quebra as expectativas sociais e vive seus objetivos e sua vida de uma maneira única em relação aos padrões que muita gente está como zumbi seguindo em busca de uma infelicidade tóxica, né? Então, quanta gente está buscando sucesso, a fama, o dinheiro, o padrão de vida num patamar baseado no financeiro elevado e entra numa depressão, porque é um mundo que é induzido, gente, é um mundo perigoso. E ser induzido pelas expectativas sociais é um mundo perigoso, porque quando você chegar lá, quando você atingir esse sucesso, o sucesso que a sociedade espera, aí você vai ver, poxa, que lugar vazio, que lugar que eu cheguei, que eu tanto almejei, lutei a vida inteira, mas eu não me sinto feliz. Então, isso acaba nos prejudicando, né? Mantendo esses vínculos com as expectativas sociais, nós vamos acabar adoecendo. Portanto, vocês vão entender quais são realmente os parâmetros da felicidade para a ciência lá no quinto encontro. Aqui eu estou treinando com vocês na nossa academia esse pilar chamado autoestima. Então está aqui, né, no nosso grupo muscular, né, entre aspas, aí na nossa metáfora da academia da mente, nós estamos treinando isso aqui, ó, autoestima, tá ok? E aqui tem uma frase: você não precisa ser perfeito para ter valor. Isso já começa por aqui. O quanto que você se considera uma pessoa de valor? O quanto você se considera uma pessoa importante? Aí vem o conceito de pessoa importante social. Lá vem esse perigo de novo. O juiz é uma autoridade, é uma pessoa de formação. Não. O valor da vida humana em si, ela já é uma grande oportunidade. O respirar, o existir, o ser possível. Isso é maior que tudo. O que eu falo de ser possível? É olhar para minhas expectativas, o meu futuro, e olhar, é possível que eu alcance esses meus objetivos, é possível que eu tenha um melhor físico, uma melhor saúde, uma melhor mentalidade, uma melhor felicidade. E esse ser possível, por si mesmo, tem o maior valor do universo. Então, quantas pessoas alcançam tudo na vida e chega ali nas suas últimas minutos de vida, os seus ali já de cama, internado no hospital, e tudo que ela queria era esse ser possível que ela não tem mais. O maior valor, o maior potencial que temos é podermos viver e interagir com a vida. Esse é o desafio da vida que nos faz nos elevar e temos a oportunidade hoje, portanto, de repensarmos, tá,
caso nós estejamos perdendo o foco em si mesmo. E aqui está escrito, ó, nada vai te incomodar se o seu foco for você mesmo. Então, o que é que está te incomodando? Eu falo de pessoas. Eu falo também de coisas que você talvez não conseguiu ainda na vida, e você está incomodado, triste. Repense tudo isso, tá? Porque o princípio de tudo não é chegar lá, não é um lugar para chegar. O princípio de tudo está dentro de mim esperando por mim mesmo. Eu apreciar minha voz interna, quem eu sou, o que eu busco, que realmente ia me tornar feliz, uma pessoa sólida. Isso é que é a voz interna, é a voz da sua alma. Então esse conjunto nos faz me sentir bem. Então pergunte-se constantemente, isso é autoconhecimento, tá? Isso é treino de autoconhecimento, que é uma dessas habilidades psicológicas treinadas também na Academia da Mente. Então é você se perguntar, qual seria o seu ideal de vida? Se você fosse escrever num papel, como você gostaria que a sua vida fosse? Então, essa escrita, tudo que você vai colocar num papel, isso pode até ser indicado aqui que você faça isso, tá? O que seria, o que é que você espera da sua vida, como você gostaria que ela fosse? Então, isso é a sua voz interna. Então, com onde eu estou dela, e estou buscando o que se não for isso? Estou buscando agradar, de alguma forma, outras vozes culturais, sociais. E aí é que está a destruição principal da nossa saúde mental. Porque a autoestima é o foco em si mesmo. Foco em quê? Esses aqui são os 3 maiores focos. A sua mente, a sua autoestima, o seu físico, a alimentação, o treino, a hidratação, o sono, tantas coisas aqui que tem que ser melhorado para elevar o nosso eu, e a sua espiritualidade, tá? Vamos falar de espiritualidade também lá no final dessa mesma apresentação aqui. Mas isso aqui é o parâmetro principal. Se alguma coisa está me incomodando, devo agora refletir que não deveria estar me incomodando. O que deve estar me incomodando é aquilo que eu preciso para mim e não para agradar os outros. Então aqui está uma ferramenta terapêutica, né? Na clínica ali, nesse atendimento individual, a gente costuma usar essa ferramenta, né? Que é aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. Deixa eu só ver aqui a caneta aqui para eu acompanhar com vocês. Aqui a gravação também. Então vamos lá. Funciona do seguinte jeito. Olha essa ferramenta terapêutica, né? Você vai aprender agora. Você pode fazer isso aí também com um caderno. Você pode fazer um círculo num caderno, aí numa folha. Faz um círculo. Deixa eu aqui fazer esse círculo aqui meio tonto, mas estou fazendo. Dentro desse ciclo, você vai colocar coisas que eu posso controlar, que estão sob o meu controle. Aqui tem exemplos. O que eu gasto meu tempo, o que eu falo está sob o meu controle. O que eu digo sobre as outras pessoas está sob o meu controle. Meus limites, meu tempo, meus pensamentos, minhas ações. Tudo isso aqui, coisas básicas, estão sob o meu controle. Então, esse círculo dentro, eu descrevo o que está sob o meu controle. Fora do círculo, eu vou colocar o que não está, como por exemplo, prever o futuro, opiniões dos outros, não está sob meu controle, o que os outros postam online, resultado de um jogo, como as pessoas reagem, né, a meus limites, o que os outros acreditam, a morte, o clima, o futuro, o passado, o que os outros pensam. Eu coloco fora desse círculo. O que significa esse círculo? A minha mente. O que deve ocupar a minha mente, o meu mundo interno, que é o assunto de hoje, mundo interno e autoestima, que tem que estar dentro desse círculo, chamado mundo interno, é o que está sob o meu controle. De fato, o que é que eu posso agir em prol de uma mudança? É dentro do meu mundo interno. Não importa o que eu faça, eu não possa mudar, tire dentro da sua cabeça imediatamente. Então, o comportamento do marido, que não muda, um comportamento talvez de um filho já adulto, que não muda. Por incrível que pareça, tem que sair do seu mundo interno. É uma preocupação. Tudo que é preocupação, mas cuja ação pessoal eu não posso fazer nada, então eu tiro desse círculo e coloco fora do meu universo interno. Porque eu não posso controlar essas coisas. O passado é uma grande lição aqui, que nós temos que dar uma pequena pausa para falar de uma coisa chamada passado. Você tem que pegar todas as suas feridas emocionais, principalmente da infância, os traumas,
as más experiências e vínculos com seus próprios pais, aprender a perdoar o seu passado, a sua infância, as coisas difíceis que se passou, que você talvez chore, se sentindo revoltado, se sentindo vítima. Faça esse exercício, imaginativo até, como se pegasse tudo que é do passado, triste, ruim, doloroso, decepcionante, da adolescência, da infância, escrevesse em pequenos pedaços de papéis e fosse ali amassando e colocando dentro de uma bola de assopro. Colocando tudo dentro de uma bola de assopro do seu passado. Depois imagine comigo você colocando um gás hélio ali dentro dessa bola, dando um nó, e simplesmente olhar para esse aqui, para esse balão e deixar ir, deixar para o espaço, deixar para o universo externo de você, deixar ir embora. Porque nós não podemos controlar nem mudar o nosso passado e nem controlar o futuro. O futuro gera preocupação, o passado gera na psicologia ruminação, que é o termo psicológico daquilo que vem à nossa mente sobre o passado, fica circulando, circulando, e isso tem que ser tirado desse ciclo do nosso universo interno e colocado para fora imediatamente. Isso é uma prudência, é um treino que hoje na Academia da Mente eu quero que você faça. Tenha esse olhar sobre o passado, sobre o futuro e viva no presente. E uma coisa que eu quero que vocês aprendam, vocês vão aprender melhor lá no quinto encontro sobre felicidade. Mas a felicidade, esse é o ponto. A felicidade não está no passado, a felicidade não está no futuro, ela está agora, no presente. O que eu posso fazer agora, que eu gosto, que me faz sentir bem, feliz, eu estou deixando de fazer. Preso ao futuro ou preso ao passado, eu deixo de viver o presente, que é isso que me constitui uma pessoa feliz, é o presente. E o que é futuro e passado não está mais sob meu controle, eu devo deixar ir em um balão pelo espaço. Então isso é uma metáfora, logicamente, que eu estou falando com vocês, mas é uma metáfora terapêutica boa da gente refletir, da gente parar para pensar. Então, são esses contextos que equilibram a nossa autoestima, o foco em mim mesmo, tá? Quando eu foco em mim mesmo, eu digo, então, o que é que realmente está sob meu controle para eu focar e mudar? Dentro do círculo. Agora, tem gente que tem um comportamento, digamos, até meio cínico, né? E até engraçado, de tirar do mundo interno, desse círculo aqui, né? Tirar aquilo que deveria estar. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Deveria estar nossas dívidas, né? Que é nossa responsabilidade. Isso é maturidade, gente. Quando eu tiro dentro do meu círculo aquilo que de fato deveria me preocupar, aquilo que de fato está sob o meu controle, porque eu posso pagar uma dívida, eu posso resolver minhas pendências financeiras de maneira prudente e justa, mas só que o que a gente faz, tira isso da nossa mente, né? Olha que coisa engraçada. Eu tiro da minha mente aquilo que deveria realmente estar dentro, por causa da minha responsabilidade e maturidade, diante das consequências das minhas escolhas. Então isso cabe sim estar dentro do meu círculo interno, para me elevar a minha maturidade e meu desenvolvimento pessoal. Agora, o que deveria estar, a gente coloca fora, e o que não deveria estar, a gente coloca dentro, como o passado, como o futuro, como o que as pessoas dizem, que a gente perde até o sono, porque alguém fez uma crítica, ou lhe expôs, falou mal. Então não deveria estar dentro, mas eu fico me alimentando, retroalimentando, perco o sono. Então veja como a gente tem esse reverso, né, de comportamento e de padrão de mentalidade. Então aqui eu tenho essa outra metáfora, essa outra ferramenta terapêutica, que agora está em tela com vocês, pegar aqui minha caneta digital. Aqui você tem dois círculos agora, tá? Então aqui em cima tá como as pessoas reativas agem, né? Aliás, aqui embaixo, né? Aqui embaixo é como as pessoas maduramente elas se comportam. Esse círculo aqui mais claro, maior, portanto, né? Seria aquilo que está sob controle, tá? Aquilo que está sob o controle dela. E esse círculo aqui mais escuro, externo, tá vendo que é bem menor? Então essa aqui é o ideal da maturidade emocional, ou seja, o círculo de preocupação, aquela preocupação sob controle, tá? Não é preocupação fora do nosso controle, nós já acabamos de estudar isso aí. Então, é as responsabilidades que a gente se refere aqui. Ela tem um círculo menor, né? Ela está na nossa mente, não tem como tirar,
Nós temos que trabalhar isso sim para nosso crescimento, mas de um círculo menor. Agora, as pessoas com a mentalidade distorcida têm preocupações quase que uns 50%, né? 50% elas focam em si e 50% elas se ocupam ficando perdendo sono, se preocupando, ruminando o pensamento com coisas que elas simplesmente não podem mudar. É uma coisa exagerada, né? Então veja essa desproporcionalidade. As pessoas maduras têm esse círculo, né, maturacional, portanto, de focar nela mesma, do que faz elas podem se desenvolver. Então, o que é que elas podem ainda estudar, se desenvolver intelectualmente, o físico, saúde melhor, né, melhorar seu sono. Então, melhorar sua autoestima, sua estética, sua aparência, um melhor emprego, um melhor empreendimento, melhorar seu financeiro, mas tudo que está de fato sob o seu alcance, sob o seu controle. Então, as pessoas saudáveis têm isso predominantemente, o foco em si, elas treinam, elas lutam por uma melhor qualidade de vida. E as pessoas desreguladas, elas vivem essa oscilação entre focam pouco nelas, fazem pouco por elas e se paralisam, presas às demandas que não estão sob o seu controle. E a maioria dessas vozes sociais, vozes que estão deixando, talvez, ser atingidas por essas influências tóxicas de culturas modernas e sociais. Deixa eu ampliar aqui. Pronto, agora está melhor. Então veja essas frases aqui. Aprenda a falar bonito, vírgula, com você mesmo. Aprenda a motivar, vírgula, né? Mas é a você mesmo que você tem que aprender a motivar. Aprenda a observar, mas é a você mesmo e não a vida dos outros. Então, olha a diferença de autoestima e vozes sociais. Mais uma vez, vocês vão entender melhor agora. O mundo busca, né, aprender como se apresentar, como ter uma boa apresentação, eloquência nas palavras. Curso de oratória, existem aí N cursos. As pessoas pagam para aprender a ser melhores vistas. Mas as pessoas não pagam, nem curso existe, para a pessoa aprender a falar consigo mesmo, que é muito mais importante. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o pilar da nossa saúde mental, autoestima. Saber conversar com você mesmo. Saber se autoapreciar, se valorizar, se apresentar, falar bonito com você mesmo. Então, como a sociedade é pautada na vaidade, elas querem ter aquele curso lá, como se vestir, né, para ser melhor visto, uma melhor forma de se apresentar em público, falar bem, falar bonito, as pessoas olharem, admirarem. E isso é justamente aquela balança que eu falei lá no começo. Isso eu começo a identificar. Quanto mais eu foco na minha aparência, mais revela o quanto a minha autoestima está muito baixa e o quanto que eu estou me perdendo na vida. Quanto mais eu foco nisso. Existem muitos líderes espirituais, pastores, líderes até de empresas, de órgãos públicos, que são narcisistas, que são egoístas, que gostam da aparência, gostam de status, buscam se alimentar disso. Veja como isso é doentio. Você consegue entender que isso é doentio? Você consegue enxergar isso aqui, nesse treinamento de hoje? Que isso só vai baixar o nível de saúde mental dessa pessoa. Quando ela estiver só, que vai ficar só ela e a voz interna, vai haver um choque. Vai haver uma coisa que ele não vai se sentir alimentado, fluido, não vai se sentir bem. Vai continuar uma angústia, aumentar uma angústia e um vazio. Quando eu vivo por aparência. Agora, não significa dizer que eu não possa ser um líder exemplar. O que significa dizer é que o começo de tudo é focar em mim. Se eu sou uma pessoa sólida, eu posso fazer outras pessoas crescerem, porque eu sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa que se desenvolveu. Como é que eu vou ser um líder para que a pessoa se desenvolva se nem maturidade eu tenho? Mas eu estou ali porque eu quero ser elogiado, ser visto. Então, é uma criança cuidando de adultos. Não tem nada a fazer para o desenvolvimento de outras pessoas. E aqui diz, né? Aprenda a observar o quanto que nós somos inclinados. É mais um teste para você isso. É começar a pensar o quanto que eu falo mal dos outros, o quanto que eu observo os outros. É mais uma razão que explica a sua estima baixa.
A autoestima muito baixa, eu sou uma pessoa que fala muito mal dos outros. E isso tá tudo interligado. Lembra lá do começo que esse conceito é integracionista da psicologia. Minha sensação de bem-estar tem a ver com o meu mundo interno e meu mundo externo. Ou seja, o quanto que eu observo a vida dos outros, percebo quando eu estou com alguém, olha só que interessante, e começo a falar mal de alguém. Quando essa pessoa concorda e se une a você, se cria um vínculo. Aí vem outro, concorda com vocês contra aquela pessoa e se cria um grupo agora vinculado. Falar mal do outro, se cria vínculo. Então, só que é um vínculo de pessoas fracas e doentes. Essa é a verdade. Porque as pessoas sólidas, com autoestima sólida e mentalidade elevada, elas têm essa ética de evitar más conversações, porque isso é extremamente de carga negativa para a saúde mental. Todo mundo ali pode, até em grupo, se juntar para falar mal de um gerente, de um líder, de alguém da família, mas isso é muito tóxico para a saúde mental de cada integrante que está participando dessa peça contra si mesmo. Então isso é uma armadilha, gente. E aqui está uma frase, né? Escute seu maior conselheiro. É a sua voz interna. E o melhor momento que a gente escuta a voz interna é à noite, é ao dormir, é ao estar sozinho, em um lugar solitário. A sua voz, ela tem maior expressividade. Essa voz interna que quer simplesmente dizer para você o que ela gostaria de ser. Ela diz para você, pela noite, pela solidão, o quanto que ela gostaria de que o dia tivesse sido o ideal do dia e o quanto eu estou longe disso. E às vezes essa voz interna, ela é vista como uma coisa desagradável. Eu não quero ouvir essa voz interna, então eu vou me distrair. Então eu vou mergulhar numa série, numa distração de redes sociais. Vamos falar sobre isso no próximo encontro. E tudo isso está interligado à minha autoestima, ou seja, já começa por esse mecanismo. Eu não quero escutar minha voz interna, isso é muito chato. Porque eu estou longe dos meus ideais. Você passa um dia, era para ter treinado, era para ter se alimentado saudavelmente, era para ter ido em busca de algo, avançar em um projeto. Aí quando você não faz isso, essa voz interna vai de fato lhe atormentar, mas não seria essa a interpretação que você deveria ter da sua voz interna. Ela não quer te atormentar, ela quer conversar. E lembra dessa frase aqui, ó. Aprenda a falar bonito com você mesmo, ou seja, quando você ouvir essa voz interna, não se julgue, não se deprecie, fale bonito com você, palavras agradáveis, de confiança, de esperança, de que você vai conseguir chegar lá, mas você precisa primeiramente escutar a sua voz interna. Você vai melhorar, o outro dia é um novo dia para recomeçar, mas nunca se julgue, nunca fique triste, porque lembre-se, se o dia já passou, já é passado. Lembra que eu acabei de explicar para vocês. Já não está mais sob o meu controle, mas o dia de amanhã eu posso me levantar e eu posso planejar ações que possam me fazer dormir melhor. Como é bom dormir, porque você soube que treinou, se alimentou bem, alimentou sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, se sentiu próxima de Deus. Então, quantas sensações isso traz? Isso é que é levar a sua autoestima, que é a sua voz interna. E aqui tem uma pergunta, pessoal. Olha só que pergunta. O que é se amar? Que pergunta que tem tanto youtuber e outros coach, né? Que diz, olha tu um espelho, diga que você se ama e tal, e às vezes não tem sentido, né? Mas a melhor forma de você entender o que é se amar, mais uma vez vou usar o parâmetro social aqui, do outro, tá? Você vai entender definitivamente o que é se amar. Eu quero que você imagine o amor que você tenha por alguém, seja um filho, seja o marido, seja a esposa, ou se hoje você não tem esse amor pelo marido ou pela esposa, pensa no tempo do namoro ou de algum relacionamento que você amou muito uma pessoa, ou atual ou no passado. As palavras que você dizia para essa pessoa, as cartas que você escrevia para essa pessoa, elogiando, apreciando, se expressando o quanto ama. Depois de você mentalizar tudo isso, agora você vai entender o que é se amar. Porque tudo isso você deveria dizer para você mesmo. Olha só. Vou até dar uma pausa para você pensar que isso é muito forte. Mas você já pensou
fazer esse exercício, pensa nas palavras como se você estivesse com alguém que ama, e você começa a falar que é a pessoa importante, que você ama, que ela é especial, que o seu coração representa para você. Agora, tira essa pessoa e coloca você. Isso é um exercício mental. E você vai dizer o quanto você ama você mesmo. Esse é um exercício terapêutico da autoestima. Você entender finalmente o que é se amar. É dizer na mesma magnitude, agora com você mesmo. Lembrando das conquistas que você sozinho conseguiu, a sua vida, o seu passado, para você se elevar, se reconhecer e dizer, poxa, eu consegui. E você agora dar um elogio, falar bonito com você mesmo, motivar você mesmo, observar você mesmo. E isso aqui, eu botei até um desenho aqui de uma corrente quebrada. Isso aqui é libertação dos comentários sociais, da vida que a sociedade tanto padroniza, que é em status, matéria, que é em luxo. E você começa, não, a vida é algo que começa pelo amor a si mesmo, pelo sentido da vida. E o primeiro sentido é o dar sentido a mim mesmo, a minha existência, ao gostar de mim mesmo, ao sentimento chamado solitude, né, na psicologia, que é diferente de solidão. A solitude é você gostar de estar só e olhar para você e dizer, gostar da sua companhia e começar a desenvolver o amor próprio. Tá? Então tá aí umas dicas terapêuticas para desenvolver a autoestima. E aqui nós vamos entrar de uma coisa meia forte e polêmica, né? Que é a atitude de falar mal das outras pessoas. Gente, esse comportamento tóxico de falar mal das outras pessoas revela muito sobre a sua autoestima. O quanto você não tem segurança em você mesmo. Essa necessidade de se juntar a grupo de vizinhos, de amigos, e centralizar em cima de uma pessoa e falar da vida particular dela. Isso não é ético, isso é até crime na legislação brasileira. Estudem sobre isso, né? Depois você pode até colocar no Google aí. Falar mal da vida particular de outro é crime, vocês vão ver um monte de coisa que isso dá processo judicial, porque isso não é ético, isso não é bom para a saúde mental. Aí pergunta-se, né? E da onde vem esse comportamento? E aqui vem alguns princípios, olha, como, por exemplo, ó, inseguranças pessoais, carências e padrões de convivências aprendidos, e insatisfações internas de quem o faz. Por isso que eu digo, falar mal das outras pessoas revela a sua baixa autoestima. Por quê? Porque você está insatisfeito, na verdade, é com você mesmo. E fica tentando se validar em grupos sociais, porque isso valida, sabia? Acreditem nisso. Quando eu se junto com alguém e falar mal do patrão ou de alguém, do vizinho, essa pessoa que está conversando comigo, ela confirma e um valida o outro. Aí isso causa um efeito psicológico. Mas, na verdade, isso é uma insegurança, uma lacuna existencial interna que eu tenho, que eu estou querendo cobrir falando mal de outra pessoa. E aqui tem, deixa eu pegar aqui, ativar a caneta. Para eu pegar aqui a caneta digital. Vamos lá. Então, o que é que esse hábito pode revelar sobre você? Falar mal dos outros. Insegurança, inveja, projeção, insatisfação pessoal, busca por pertencimento, que acabei de explicar, falta de maturidade emocional, necessidade de controle e uma energia grandemente negativa que você vai carregar alimentando esse hábito. Então, abandone definitivamente. Mude seu comportamento ético diante das relações sociais. Lembre que vamos falar isso no quarto encontro, né? Estamos no segundo. Vamos falar exclusivamente sobre relações sociais, sobre o mundo social, tá bom? Por enquanto, estou focado muito na nossa estrutura interna. Então, isso aqui é um princípio, né? Abandonar, tá? Definitivamente, esse hábito, talvez aprendido por padrão de convivência, porque meus pais falavam mal dos vizinhos, dos outros, cresceu numa igreja que é normal, isso numa empresa que também é normal. Padrões de convivência e sociais é o que eu mais estou dizendo aqui. Não significa que eu tenho que replicá-los. Que se eu coloco isso como padrão, eu vou viver uma vida infeliz. Então, tá aqui, gente, dentro do nosso grupo da Academia da Mente, os grupos que nós estamos treinando muito hoje a autoestima, só que também, secundariamente, está elevando nossa autorregulação emocional. Porque quanto mais eu aumento minha autoestima, mais eu vou saber regular minhas emoções. Principalmente aquela ferramenta terapêutica do círculo, o que está dentro do meu controle. Dentro do meu círculo, eu coloco o que está sob meu controle. Fora do círculo, eu tiro da minha mente, do meu mundo interno, o que não deveria estar dentro. Então, isso é autorregulação emocional.
E também o autoconhecimento. Eu estou conhecendo padrões ideais de maturidade emocional. Então, estou me conhecendo, me explorando pelas perguntas que eu faço aqui na Academia da Mente. O quanto que eu me preocupo, o quanto que o outro é meu padrão de existir, o quanto eu busco se ajustar com a sociedade espera de mim. Então, quanto mais eu estou inclinado a falar mal dos outros e tantas coisas que eu estou aqui trazendo para vocês, mais revela o meu autoconhecimento. Vou me conhecer o quanto que eu estou longe dessa felicidade do meu mundo interno. Para finalizar, já estou no final, tá, gente? Aqui é meu último slide. Eu retomei esse slide lá do primeiro encontro, né? Estamos no segundo ainda, né? É do encontro anterior. Vocês pesquisem aí nesse canal os princípios gerais, né, da Academia da Mente, se você não assistiu. Então lá eu coloquei esse slide aqui e perguntei qual é a sua imagem de felicidade. Então tá aqui um grupo, né, de pessoas pulando em um sol radiante, em um mar, né, numa brisa, em um clima atmosférico favorável, extremamente estimulante, que clima agradável, né, estar aí nesse grupo. Então isso cria estímulos excitatórios de felicidade. Isso aqui é felicidade real? É. Mas eu pergunto, dentre essas figuras, né, qual é a que representa a felicidade para você? Tem uma pessoa orando, tem uma pessoa sozinha. Talvez você diga, não, para mim felicidade é essa imagem aqui. Praia, aventura, grupo, muitos sorrisos. Só que para a ciência, gente, o equilíbrio da felicidade está nas três imagens. Eu estar em grupos sociais, me interagindo, me divertindo. Isso é ótimo para a felicidade, para o desenvolvimento mental, para a saúde mental plena, é ótimo. Mas se eu vivo a minha vida apenas em grupos, apenas me divertindo, eu vou ter um buraco existencial, um vazio muito grande, se eu também não desenvolvo a minha espiritualidade. É o equilíbrio dessas imagens, do estar só, que é a solitude, a voz interna, alimentar, se reajustar essa voz interna, que é a sua própria mente, seu próprio ser, a autoestima reajustada, a oração, os padrões de reflexão, de espiritualidade, suas crenças, quando se sente próximo de Deus, e as interações com a vida, essa plenitude de sorrir, de estar com amigos, de ir para a natureza, de desfrutar a vida. Então, essas três imagens constituem a felicidade. Vamos falar da felicidade, já falei, né? Lá no nosso quinto encontro. Vocês vão entender muita coisa ainda pela frente na Academia da Mente. Nós vamos ficar com esse conteúdo, com essa reflexão. Já tem muita coisa para sua mente se reajustando a esse conteúdo, se reequilibrando, para refletir, olhar para si, olhar para toda a sua vida e reconduzi-la a partir desse parâmetro. Do meu foco agora vai se concentrar em mim mesmo. Eu vou autodeclarar um amor por mim mesmo, vou reinterpretar todas as minhas conquistas que eu já fiz na minha vida, todas as minhas capacidades, retomar isso, acreditar que você é capaz e parar de ouvir as vozes que desanimam, as vozes sociais, as vozes dos outros. Eu estou dando espaço porque o outro falou alguma coisa que eu não tiro de mim. As pessoas falam que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não importa. Deixe fluir, deixe aquele balão, né, ir para o espaço. Coloca nesse balão, como a gente fez aquela metáfora, né, terapêutica, e deixa fluir, deixa ir embora. E passa a ouvir apenas a sua voz, aquilo realmente que faz sentido para a sua vida e para o seu existir. Pessoal, se você não está no grupo do WhatsApp da nossa Academia da Mente, e está assistindo esse vídeo de alguma forma, né, fora do nosso grupo de WhatsApp, porque esses vídeos são feitos exclusivamente para o projeto Academia da Mente, para quem está no grupo de WhatsApp. Então, só basta deixar aqui nos comentários do YouTube o seu WhatsApp, para a gente adicionar lá no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar reforçando esse conteúdo. Então, gente, curtam, peço a vocês que curtam, comentem, elogiem, façam críticas, façam perguntas, e estamos aqui para a gente se desenvolver mutualmente. Então, espero que todos tenham gostado desse segundo encontro, tem muita coisa pela frente. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.